Olá, eu sou o Wilkerson Frank e eu quero trazer uma reflexão para vocês. Qual é o valor da sua paz? Qual é o valor da sua paz? O que você busca para alcançar a paz? A paz espiritual, a paz familiar, a paz consigo mesmo? O que você tem buscado para alcançar essa paz? Durante muito tempo eu fiz essa pergunta e buscava respostas aonde eu não tinha como encontrar essas respostas, né? Por muitas vezes eu achava que a paz, que eu teria paz se eu fizesse aquilo que me obrigavam a fazer, né? Se eu fizesse um trabalho de maneira perfeita, se eu me entregasse melhor de uma maneira mais completa na igreja, se eu fizesse algo para agradar mais as pessoas, eu achei que eu teria paz, eu achei que eu encontraria paz. Porém, com o passar do tempo, eu fui vendo que isso só me trazia transtornos, só me trazia ansiedade, só me trazia problemas. E por muitas vezes eu me julguei, eu me critiquei, eu fiz uma autocrítica da minha pessoa e essa crítica nunca era boa, nunca era perfeita. Era sempre uma crítica de solidão destrutiva, que não me trazia crescimento nenhum, até um dia em que eu me confrontei. Por quê? Eu tomava conta de uma congregação e nesses últimos dias da minha passagem por lá, a igreja começou a ficar muito vazia, né? Aí já não tinha muitos membros e aí começou a se esvaziar cada vez mais, a ponto de uma santa ceia na qual eu ministrei, só tava na igreja eu, os bancos, a caixa de som e Deus, né? E Deus. Às vezes eu até pergunto se Deus estava presente comigo ali naquele dia, né? Mas esse é o menor dos problemas. E aí, de lá pra cá, eu fiquei me perguntando: será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô correndo atrás do que é certo? Será que essa paz que eu tô buscando, eu tô conseguindo encontrar alguns vestígios dessa paz? Aí veio a gravidez da minha esposa, meu filho nasceu, nós mudamos de cidade para cuidar da saúde da minha esposa, saúde mental dela. E aí minha esposa foi curada, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Só que nesse período de cura da minha esposa, eu adoeci espiritualmente, né? Com isso, eu não queria mais frequentar o templo, não queria mais frequentar a igreja, não queria fazer mais amizades, não queria ficar perto de pessoas. O meu foco era só trabalhar, voltar para casa, brincar com meu filho, com a minha esposa e pronto. Só que isso me adoeceu até o dia que eu fui chamado para ministrar lá na igreja. E eu fiz uma pregação, montei um esboço bonitinho e fui pregar. Ao pregar essa mensagem, eu criticava falsos ensinos, falsas mensagens, falsos pregadores, né? Denominados falsos profetas. Sem perceber, no meio da mensagem, eu comecei a me identificar com essas pessoas. Que eu estava sendo uma pessoa falsa, eu vivia uma coisa falsa. Eu pregava algo, mas vivia outro, né? E de lá para cá, eu abandonei tudo, parei com tudo, né? Foquei só na minha vida, na minha saúde mental, na minha família e aí realmente eu encontrei paz. E aí realmente eu encontrei paz. Porque ao ler o texto sagrado que fala que o homem que não cuida da própria casa, não domina o próprio lar, ele não está preparado para cuidar das coisas do reino, das coisas de Deus. E aí eu fui entender que eu estava me entregando demais para Deus, né, para as coisas dele e deixando a minha saúde, a minha vida, a minha família de lado, né? Eu sei que ele fala que aquele que largar tudo para ele será abençoado, mas a Bíblia também fala que o primeiro ministério nosso é a nossa família. Se a gente não dominar, se a gente não cuidar da nossa família, nós não estamos prontos para cuidar da casa de Deus. E eu vi que eu tinha muitas responsabilidades desde novo. Eu cuidava, escola dominical, conjunto de adolescentes, mais a minha esposa, congregação. E aí eu estava cuidando muito das coisas da igreja, cuidando muito de coisas de outras pessoas e largando a minha vida de lado. Até o dia que eu encontrei a paz, foi quando eu percebi que eu não precisava daquilo para ser feliz com Cristo, eu não precisava daquilo para ser feliz servindo a Ele.
eu tinha que servir a minha família primeiro. No que eu tivesse com a minha família bem servida, aí sim eu poderia estar trabalhando para Ele. Muitos me criticaram, muitos jogaram pedras em mim, muitos me jogaram no calabouço, né, entre aspas. Muitos me jogaram até pragas, falando que eu estava vivendo uma maldição porque tinha largado as coisas de Deus de lado. Mas aí, gente, eu pergunto, será que vale a pena ficar na igreja trabalhando, correndo atrás das coisas para favorecer outras pessoas e a sua saúde mental, a sua condição física, a sua família se desmoronar dia após dia? Aí eu deixo essa pergunta para você, será que vale a pena trabalhar para o reino e não cuidar da sua saúde mental, física e espiritual? Será que vale a pena? Será que Deus fica feliz quando você faz algo para Ele, mas deixa a sua esposa, deixa os seus filhos de escanteio? A sua saúde, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, será que Ele fica feliz ao ver isso? Né? Então eu deixo essa reflexão para você que está no ministério, se assistiu esse vídeo até aqui, para você que está cuidando do ministério, para você que está cuidando de algo da casa de Deus, volte para a sua família, volte para os seus, cuide dos seus primeiro, depois você vai cuidar das coisas de Deus. E se você for jovem, solteiro, se dedique às coisas de Deus. Aproveite a sua mocidade. Como a própria Bíblia fala, né? Use os seus dias de jovem, use a sua mocidade para trabalhar para Deus. Beleza? Que depois que você casa, a sua responsabilidade é o seu ministério, é a sua família. O seu primeiro ministério é a sua casa. Depois, as coisas do reino. Tá joia? Posso ser criticado, posso ser julgado, pode ser o que for. Mas esse é o meu pensamento hoje e eu não mudo de roupa para defender essa tese. Cuide da sua casa, cuide da sua saúde, cuide da sua família. Depois você cuida das coisas de Deus. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe com seus amigos que precisam ouvir essa palavra. Tá joia? Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.